O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil e temas relacionados à comunicação social. Nosso objetivo é ajudar você a entender o funcionamento do jornalismo e dos meios de comunicação de forma crítica. Assim, contribuímos para a própria cidadania. Além disso, a crítica é fundamental para que os próprios meios de comunicação qualifiquem as suas produções. Não queremos apenas apontar problemas, mas também ressaltar os bons exemplos. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná e trago semanalmente, aqui na UFPR TV, um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, www.facebook.com/UFPRTVOficial. Hoje, o tema é o acesso à informação pública. Não há jornalismo de verdade sem que os jornalistas tenham acesso à informação e saibam como organizá-la de forma clara e relevante. As tecnologias, sobretudo a internet, mudam as condições de acesso à informação, tanto para os jornalistas quanto para o público. E isso muda tudo no jornalismo, para o profissional, para os leitores, ouvintes e telespectadores. Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença do jornalista José Lázaro, editor da página jornalística no Facebook, livre.jor. Zé, muito obrigado, seja bem-vindo. E conto aqui também com a presença da professora, com a jornalista e professora de jornalismo da Universidade Positivo, Rosiane Correia de Freitas. Rosiane, muito obrigado por ter vindo também. Obrigada pelo convite. A internet está mudando profundamente o jornalismo. Um dos aspectos centrais dessa mudança é a ampliação do acesso de profissionais e do cidadão à informação. A tecnologia possibilita que bancos de dados públicos, sobretudo, mas também privados, estejam disponíveis para acesso de qualquer pessoa. Os jornalistas têm mais informação, o que é bom, mas isso também traz novos desafios. Por outro lado, a exclusividade de acesso à fonte cai por terra. Qualquer pessoa pode consultar os mesmos bancos de dados que os jornalistas, em grande parte dos casos, e podem inclusive questionar o profissional. É o fim do monopólio sobre as fontes. Além disso, ações governamentais, como a aprovação da Lei de Acesso à Informação e a criação dos portais da transparência pública, ampliam o acesso à informação e a quantidade de informação disponíveis para jornalistas e para o cidadão. O setor privado também tem investido em ampliar a sua visibilidade pública, organizando-se cada vez de forma mais profissional os seus serviços de assessoria de imprensa, gerenciamento de páginas e perfis digitais. Fontes privadas, sobretudo personalidades públicas, usam as informações de que dispõem conforme suas estratégias, muitas vezes se esquivando de jornalistas ou até competindo com eles. Como todas essas mudanças têm afetado o jornalismo? E como tem afetado a sociedade, o consumo de informações? Qual o impacto de tudo isso no funcionamento da própria democracia? Zé, queria começar por você. Com a ampliação do acesso à informação, e sobretudo à informação pública, nós podemos dizer que vivemos um momento, nesse aspecto, de ampliação da democracia? Para quem quer algum dado público, é uma época de ouro. A gente nunca teve tanta informação disponível de uma forma tão fácil, comparando com a forma como isso acontecia antes. Para que isso ajude o regime, as pessoas, o povo, as pessoas têm que usar as ferramentas que existem e que estão disponíveis. Isso eu não sei se ainda está acontecendo tão rápido quanto a oferta. A oferta hoje de informação é maior do que o uso que se faz dela, eu acho. Tanto por jornalistas quanto pelas entidades civis.
e as pessoas em geral. Eu acho que a gente precisa educar as pessoas para usar essas ferramentas. Mas você não acha que pode haver, com uma quantidade muito grande de informação, até uma certa... você não consegue discriminar o que é informação relevante. Imagine se isso é um desafio para o profissional, imagine para o leitor comum. Eu acho que quem quer saber alguma coisa tem algum motivo. Digamos, você mora em uma rua de Curitiba e você precisa saber por que não trocam a sua lâmpada. E essa informação você pode entrar no grupo, quero que troque minha lâmpada. Você faz esse pedido uma vez, faz duas, faz três. Aí você faz você questiona direto a prefeitura, porque, quantas pessoas da minha rua já pediram para que essa lâmpada fosse nova, que houvesse a troca feita. Aí eles vão te responder, da sua rua, 40 pessoas pediram e realmente a gente não trocou ainda. Vamos trocar. Eu acho que quando a pessoa quer uma informação, ela tem um motivo. E esse motivo para ela é importante o suficiente para que ela faça esse filtro. Eu acho que a gente, em geral, tem muita informação disponível. Mas quando a pessoa se dispõe a ir atrás de algo, ela geralmente sabe o que quer. Aí o ponto eu sei o que eu quero, eu sei que existe. Como eu faço essa ponte? Como que eu pergunto para quem sabe aquilo que eu quero saber? Quer dizer, tem um uso também não só por razões para saber o que o prefeito está fazendo, o governo está fazendo, mas também tem um uso cotidiano prático para o cidadão. A transparência assim, boa... daquilo que afeta diretamente a sua vida. Sim, eu acho que as pessoas têm que entender que ter dúvidas sobre o governo, sobre dados públicos, é pensar a sua vida. Se você parte da sua vida para trás desses dados, você vai perder o medo de pedir informação, o medo de documento. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que a informação é algo distante de mim. A informação é aquilo que eu preciso para mim, para eu viver. E daí cada pessoa com as suas dúvidas, somando essas dúvidas, vai ter um uso maior de ferramentas públicas e vai ter um acesso melhor a esse tipo de coisa. Okay. Usando só uma expressão que o Zé colocou, é uma época de ouro de acesso à informação, mas é uma época de ouro também para espalhar desinformação. Como que, neste momento, Rosiane, como você avalia que, nesse momento que você tem um acesso tão grande, tão fácil à informação, tanta informação falsa consegue ganhar espaço e ser compartilhada e ser acreditada pelas pessoas em espaços virtuais? Olha, acho que existem muitas razões para isso, né? Várias áreas da sociedade, mas como é um programa sobre mídia, nós vamos focar na parte que tem a ver com o jornalista, e eu acho que às vezes o jornalista faz um desserviço nesse processo de educar as pessoas para buscar informação, porque o jornalista tem que fazer uma escolha fundamental entre ser ruído ou ser informação, né? E quando você se compromete não com o interesse público, mas com a necessidade de você ganhar cliques, você acaba investindo mais no ruído do que na informação. Então você acaba investindo em coisas que são pouco relevantes ou que são completamente irrelevantes, e aumenta o volume de informação, desse tipo de notícia que não afeta o dia a dia das pessoas, né, com o Chico Buarque comprando uma baguete. E você, de repente, aquele momento em que a pessoa clica na matéria do Chico Buarque comprando uma baguete é um momento que ela deixa de clicar numa matéria sobre a política de ensino, de financiamento de ensino superior do governo, né, que de repente é uma coisa que afeta muito mais gente do que o Chico Buarque, o hábito dele de comprar produtos alimentícios. Quer dizer, assim, o jornalismo, quando vai tentar concorrer pura e simplesmente pelos cliques, ou seja, tentando disputar com um conjunto de outras atividades, com entretenimento, com o audiovisual, com N outras coisas que não são jornalismo. Se ele não se distinguir, você acha que ele pode ganhar cliques no curto prazo, mas a médio prazo ele está se deixando de ser uma atividade específica que a sociedade reconheça? Primeiro que ele está se alinhando com um tipo de negócio hoje que vai ser completamente substituído por robôs, né? Você fazer matéria sobre encontrar um corpo em tal lugar, ou teve um acidente de trânsito na 7 de setembro, ou fechou o aeroporto Afonso Pena, todas essas coisas previsíveis e que tem uma estrutura clara, elas são passíveis de ser, você não precisa ter um repórter, você pode botar um robô para fazer isso é muito simples de fazer. Então, o que acontece? Tem muita gente que faz isso hoje, né, na internet para atrair clique. Por exemplo, eu sei que as menções a Lady Gaga dão cliques, então eu crio um site que cria conteúdo automático, puxando conteúdo de outros lugares da Lady Gaga, e eu crio cliques, eu consigo cliques lá. Isso existe aos montes, né? Quando você
faz uma busca na internet sobre um determinado assunto e acha, que eles chamam de fazenda de conteúdo, né? Você digita lá uma coisa e chega no site que parece uma coletânea de um monte de coisas confusa. Aquilo é uma fazenda de conteúdo, serve só para coletar cliques. Então, se o jornalismo for nessa linha, primeiro que o jornalista se torna relevante e segundo que o negócio jornalista, o negócio do jornalismo deixa de ser relevante. Agora, quando ele vai na linha de fazer grandes reportagens, né, de fazer coisas profundas, de analisar dados... Você está dizendo assim, naquilo que só o jornalismo pode fazer. É só isso. O jornalismo que tem tempo para fazer. É claro que todo mundo pode pegar os dados do Enem e analisar, de fato, em que medida aquilo representa ou não a qualidade do ensino. Mas quem é que tem tempo para sentar e destrinchar esses dados? É o jornalista. Quem é pago para fazer isso, né? Eu, por exemplo, na academia, eu tenho um determinado tempo para lidar com dados, mas para mexer com dados de fato, eu tinha quando eu era repórter. Né? Hoje, meu trabalho, minha boa força de trabalho é gasta minha energia com os meus alunos. Então, eu como cidadã comum, não tenho como lidar com esses dados. Então, eu dependo que alguém faça isso por mim. Né? Como o pessoal do Livro já faz recentemente. Mas quem paga por isso também? Essa é uma questão. Qual é o modelo de negócio que vai tornar possível pagar alguém para ter tempo para achar... Exatamente. Mas você vê, por exemplo, que o Guardian tem uma audiência consolidada. O que o Guardian tem? O Guardian tem engajamento. Né? O leitor do Guardian é o cara que volta. Né? É o cara que lê o Guardian. Perfeito. Não a matéria X que o Guardian escreveu. Os grandes veículos não estão ameaçados, né? O Guardian, o Times, esse pessoal, eles vão continuar tendo leitores, tendo assinantes. E em Curitiba? Mas eles enfrentam uma concorrência com atores que antes eles não tinham que enfrentar concorrência. Sim. Porque tem um aspecto que é importante nessa conta, é que no modelo anterior, os veículos controlavam os instrumentos para fazer jornalismo. Sim. Você pegar o que é a Abril, que controlava o sistema de distribuição de revistas, e eles conseguem botar para fora vários atores que não vão conseguir mais distribuir revista no Brasil. Com a internet, esse monopólio sobre a estrutura, as condições de produzir jornalismo, eles perdem. Então eles começam a enfrentar um conjunto de atores como o Livre.joy, que antes eles não teriam sequer que Mas isso é ilusório, né? Porque assim, você tem situações peculiares, como é o caso do Livro.joy, em que as pessoas de repente se dedicam, mas abrem mão de vida pessoal, abrem mão de certas coisas para poder fazer isso. Mas a coisa do dinheiro é fundamental. Você não tem como manter um projeto jornalístico sem dinheiro. E isso é uma coisa assim, é a Gazeta que tem grana para manter uma equipe 2 anos lá nos Diários Secretos, que manteve a equipe por 1 ano no Crime Sem Castigo. Né? Esses atores que têm dinheiro para investir, que têm dinheiro para mandar gente de Brasília para cá para cobrir a Lava Jato. Isso sites, infelizmente, não tem. Assim, se você pensar num modelo gratuito de acesso, você não tem pernas para fazer esse tipo de coisa. Mas deixa eu perguntar a experiência do Livre.joy, porque ao mesmo tempo que você tem, claro, não tem como, você tem que descobrir como que você vai financiar esse modelo, como que você vai financiar jornalistas para que eles se dediquem a fazer um jornalismo que exige muito mais tempo hoje. Porque na superfície você vai ter tanto a informação acessada diretamente, quanto a informação processada por algoritmos, por robôs que vão fazer o bruto. E esse jornalismo vai demandar mais tempo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o jornalismo está gastando menos tempo com as coisas triviais. Hoje, o Livro existe hoje, acho que uns 15, 16 meses. Então, a gente começou com uma página em rede social, que é uma página no Facebook, que hoje tem quase uns 2.000 assinantes. E agora tem um site, faz 4 meses, que está com uma média de 4.000 acessos mês. A gente gasta cada um ali, hoje a gente trabalha em 4 pessoas, eu gasto umas 2 ou 3 horas por dia cada um. A gente, até agora, em 18 meses, tem uma média de 700 notícias publicadas. E vocês só existem porque tem informação hoje disponível que antes não estava. O trabalho de vocês foi facilitado pelas tecnologias. A gente fez uma opção bem radical de só fazer isso. A gente não ouve fonte, a gente não conversa com ninguém, a gente só faz notícia a partir de documento oficial. Então, a gente lida basicamente com diários oficiais, com bancos de dados públicos e com lei de acesso à informação. A gente deve ter feito mais de 500 pedidos de acesso à informação nos últimos 1 ano e meio. A gente faz notícias a partir disso. E é um conteúdo muito duro.
política dura, economia dura, são conteúdos que não são facilmente palatáveis, que tem uma carga de oficialeza embutido. Então, a gente tem que lidar muito com as palavras técnicas dos governos. A gente tenta dar uma facilitada nesse conteúdo e pôr ele na rede. Então, a gente põe o conteúdo na rede, a gente não tem uma meta de cliques, uma meta de assinantes, mas hoje a gente tem isso. A gente tem 2.000 pessoas que voluntariamente clicaram na página e acompanham as notícias. A gente sabe que do site, por exemplo, hoje a gente tem 1.900 pessoas que acompanham direto o livre, que entram uma vez por semana, 2 ou 3 vezes no mês e acompanham o conteúdo. Isso em si não é um modelo de negócio. Isso é só um indício de que uma agência de notícias de nicho focada em dados públicos atrai interesse de um grupo, por enquanto, pequeno de pessoas. Ok, aqui a gente está no limite do bloco, a gente vai encerrar e a gente volta daqui a pouco discutindo um pouco mais a questão de como lidar, trabalhar com as informações públicas, essa grande quantidade de informações e as perspectivas, inclusive como fonte de renda para os profissionais de jornalismo. A gente encerra aqui o primeiro bloco, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre os impactos da ampliação do acesso à informação no jornalismo com o jornalista José Lázaro e com a jornalista e professora de jornalismo Rosiane Correia. Zé, você estava falando sobre o Livre.joy, que trabalha exclusivamente com dados públicos, tá? E como que isso atrai algum nicho. Vocês têm expectativa de como que esse negócio vai se tornar um negócio viável economicamente? A gente não tem claro qual é o futuro para que isso aconteça, para que entre dinheiro no livre, mas a gente tem algumas coisas que já acontecem no mundo. Em alguns outros locais, agências de nicho, que têm um conteúdo específico, se associaram a fundações, a institutos e fazem atividades que envolvem dados e, em contrapartida, esses institutos e fundações pagam parte desse trabalho que os jornalistas têm. Isso acontece. Uma outra opção é tentar atrair assinantes diretos, convencer as pessoas a pagarem diretamente uma quantia para que esse conteúdo continue sendo feito. Isso também já acontece no mundo. Existem outros momentos em que não é um assinante, mas você faz uma campanha de crowdfunding, você pede para uma multidão te dar um dinheiro para um projeto específico, e esse dinheiro financia uma atividade com começo, meio e fim. Isso também existe. Está tudo dentro desse nosso radar, mas eu acho que se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que as grandes redações vão ser todas trocadas por agências de nicho que vão vender conteúdo para um ou mais veículos. Então a gente vai ter... As redações vão diminuir e elas vão ser feitas por vários outros... Eu acho que em vez de uma redação, você vai ter alguns editores que compram conteúdo de várias agências e selecionam o que interessa para aquele veículo. Deixa eu só pegar uma das repercussões possíveis disso. Quer dizer, se isso acontecer de fato, que dá para ver que existem sinais de que isso está acontecendo, né? Você pega hoje o Portal IG, você vê que ele compra conteúdo de N lugares diferentes, né? A capacidade de um veículo, de um grande veículo, de controlar toda a produção editorial vai ser, quer dizer, pode significar isso um certo ganho de liberdade editorial para os profissionais, não pode? Os jornalistas escrevendo com menos tutela, com menos direcionamento de uma grande empresa que o coordena, ou que o financia. Ao mesmo tempo, eles têm que conseguir pessoas que comprem esse conteúdo e eles continuam atrelados a essa questão da audiência. Eu vou ter que continuar preso a uma lógica de mercado. Sim, não. O que eu acho que você consegue, em vez de ter uma equipe de 3 jornalistas que cobrem um assunto, você ter 5 agências menores com suas equipes próprias te fornecendo conteúdo semelhante de um mesmo assunto. A gente vai ter a cobertura da Assembleia feita por 5 empresas diferentes. Você vai poder escolher enfoques mais interessantes de cada uma para o teu público que se interessa por política, ou por esporte, ou por moda. E vai haver uma competição por muito mais acirrada do que existe hoje. Hoje a gente compete por vaga em redação, a gente compete por posto de trabalho.
acho que a gente vai passar a vender conteúdo mais diretamente. E qual é o segredo? Agora eu vou tentar especular com o futuro. Qual que é a maneira como você faz isso? Produzindo um conteúdo que é jornalístico, que não é ruído, tá? Dentro desse contexto, conseguir fazer, não se misturar com toda essa quantidade de informações. Como você imagina o futuro? O grande problema Já que eu robôs vão vejo... substituir uma parte do nosso trabalho. Não, a parte dos jornalistas que já eram dispensáveis no começo, né? Porque se você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você não devia nem estar se chamando de jornalista, é copydesk, né? Mas o que eu vejo, assim, eu tenho acompanhado algumas experiências nos Estados Unidos e você vê disso de agência de nicho que vende material investigativo. Eu acho que o grande problema no Brasil é que o jornalista é muito barato no Brasil. Então, na verdade, hoje eu acho que existem jornalistas em redação porque os jornalistas que estão em redação são muito baratos. Você não tem grandes salários nas redações, então é tranquilo você botar lá uma pessoa, normalmente um recém-formado, ganhando muito pouco, fazendo muita coisa. Só que, claro que, obviamente, a qualidade do conteúdo cai, não pela juventude do repórter, mas porque ele é extremamente exigido, né? Ele tem que produzir mais, em menos tempo, e ele não tem aquele tempo de maturação que a gente tinha. Na época que eu entrei na redação, por exemplo, você tinha um monte de gente muito mais velha, muito mais experiente, que caminhava junto com a gente. Parte da formação jornalística acontecia, de fato, na redação. Eu vejo que isso hoje não acontece. Né? Então, eu E nem vai acontecer muito, né? Com as redações tá jovens difícil. como estão. Se a pessoa, depois que ela casa, tem filhos, ficar numa redação é um pouco inviável, né? O salário é baixo, os benefícios são ruins, as condições são complicadas, né? Então, essas pessoas tendem a migrar para outras áreas que são mais bem remuneradas no jornalismo. O Zé estava falando sobre as possibilidades de financiamento disso e ele não mencionou em momento algum publicidade. Existe o jornalismo desde o final, segunda metade do século XIX, ele é subsidiado por publicidade de qualquer natureza, seja publicidade privada, seja publicidade pública no modelo brasileiro. Você acha que publicidade também é uma fonte decadente que provavelmente nunca mais se recupera como uma fonte de financiamento de jornalismo? Não acho isso. Eu acho que ele está assumindo novas formas. Você está vendo aí um crescimento da publicidade nativa, né? Que na verdade, assim, a internet toda é textual, né? Sim. Por quê? Porque ela funciona toda com algoritmos e o algoritmo trabalha em cima de texto, né? Para poder prever, por exemplo, o caso do Google, né? Então, as marcas precisam de conteúdo para aparecer na internet. Então, você tem aí um investimento pesado, assim, tanto que boa parte dos meus alunos hoje estão se formando e indo trabalhar com produção de conteúdo, branded content, né? E aumentou bastante esse mercado, né? É muito grande. Esse tende a aumentar, mas é o conteúdo da fonte, a própria... Não, mas você vê o New York Times agora que está publicando conteúdo de publicidade nativa, que é reportagens, né? Vou botar aí entre aspas, porque ela não é uma reportagem clássica, mas que é patrocinada. Né? Você vê isso no BuzzFeed, você vê isso no G1. O G1 já está publicando conteúdo, publicidade nativa. Então, existe aí uma mudança, e essa publicidade nativa, ela existe não por clique, ela existe por engajamento. Porque se eu boto a minha matéria patrocinada no site, é porque eu sei que ela vai ter uma chance grande de ser vista, porque aquele veículo tem um retorno do leitor. De novo, são grandes veículos de imprensa, né? Não necessariamente, acho. Eu acho que pode ser um formato para outros pequenos. Claro que você tem que pensar, assim, não é a única, porque o jornal, por exemplo, durante uma época, ele era financiado quase que exclusivamente pela publicidade. Né? Ele não, a Gazeta, por exemplo, durante um bom tempo, o dinheiro da assinatura não era tão significativo quanto o dinheiro de publicidade, que é uma coisa que mudou hoje. Né? Eles estão lutando por assinantes porque eles precisam, como é o caso da Folha de São Paulo, como é o caso do New York Times. Então, mas a gente tem que pensar num pool de coisas que vão trazer dinheiro para esse projeto.
O problema é que, às vezes, cada vez que você abre uma portinha para ganhar dinheiro, você abre uma portinha de trabalho também, né? Que se você vai fazer branded content, você tem que ter gente fazendo isso. Se você vai fazer, e tem que ter gente vendendo isso. Se você vai fazer venda de assinatura, crowdfunding, você tem que ter gente trabalhando nisso. Aí é uma questão de você conseguir. O cara que é pequeno, às vezes, ele não tem perna para ter tantas estratégias. Saiu um número, acho que hoje, do New York Times, eles bateram uma marca, acho que de 1 milhão de assinantes digitais. Aí saíram vários números associados e o jornal gasta 25% com a redação. Todo o resto é suporte de TI, é venda, é publicidade. Ou seja, 3/4 do que gasta-se no jornal não é jornalismo, não é geração de conteúdo bruto, que a gente acha que é aquilo que a gente faz que é o mais importante. Acho que está crescendo, por exemplo, o mercado, talvez seja a pergunta melhor para a Rosane, está crescendo também o mercado para o desenvolvimento de aplicativos ou até de games, o processo de gamificação do jornalismo? Isso é um mercado promissor? Eu acho que é, mas o grande problema hoje é assim, se eu estudar programação, por exemplo, eu programo. Se eu trabalhar como programador, eu ganho 3 vezes mais do que eu ganho como jornalista. Se eu comparasse não com o meu salário de professora, mas com o meu salário de repórter na redação, que é um salário muito baixo. Então, se eu aprender programação, a tendência é que eu não fique no jornalismo, assim, né? Porque todo mundo tem conta para pagar, né? Então, por isso que a gente não tem visto isso dar tão certo no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, você tem visto muita gente que trabalha justamente nesse limiar entre jornalismo e programação, quer dizer, unindo uma coisa com a outra. Mas trabalham para empresas ou empreendem em negócios próprios? Em tudo, assim, você vê, por exemplo, a ProPublica. A ProPublica trabalha em parceria com o New York Times, mas eles não são fechados, eles têm uma parceria forte com o New York Times, mas eles são independentes, eles têm fontes de recursos independentes, tem crowdfunding, tem assinatura, tem uma série de... Tem as fundações que bancam parte do processo. Acho que a Fundação Ford financia eles, né? E eles têm gente lá que produz, inclusive, por exemplo, eu não lembro agora qual foi uma série que eles fizeram com o New York Times, que eles venderam, inclusive, o aplicativo que amarrava todo aquele conteúdo junto. Então, não era só uma venda do texto, como a gente vê hoje, né? Eu escrevo a matéria e vendo a minha matéria, lá, 3.000 caracteres. É uma venda do pacote, né? De tudo aquilo que vai para o ar, o que vai para o mobile, o que vai para o WhatsApp. O desenvolvimento do aplicativo, todas as interfaces. Toda a relação. Tá. Porque, na verdade, o que a programação te faz? Permite que você construa uma narrativa. Que acelera o processo, né? Exatamente. Em 15 anos, eu acho que os cursos de jornalismo vão ter que ter mudado muito. A gente vai ter que ter cadeiras de TI de uma maneira muito mais forte no curso. A gente vai ter que aprender a ensinar programação para o aluno. A faculdade vai ter que repensar o curso para ser mais prático, e dar mais ferramentas para que os alunos possam inventar coisas novas. Porque a gente tem um período claro aqui de crise do modelo de negócio, crise do que é notícia, crise do que é interesse público. A gente não digo crise de algo ruim, mas a gente tem um processo de algo que está mudando. E ou a gente começa a pensar nisso como algo que está de fato mudando e se liberta de pensar, preciso ter 5 horas de jornada, carteira assinada, posto de trabalho, a gente vai ficar preso nessa queda do mercado de venda de jornal, de assinatura. Eu queria dar um exemplo a gente fica pensando, não tem dinheiro, né? Mas existem vários projetos que têm dinheiro no jornalismo. Assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço o pessoal do Biodiesel BR, que é um site especializado em dados de biodiesel. O biodiesel, o Brasil é um dos poucos países que adiciona uma quantidade bastante significativa de biodiesel no diesel. Então, é um mercado garantido, né? Porque a Petrobras tem que comprar esse biodiesel para adicionar no diesel. E esse pessoal do Biodiesel BR, que é aqui de Curitiba, eles ganham R$2 milhões por ano vendendo conteúdo. Tem muita agência pequena de conteúdo de nicho, é muito pequeno negócio. A agência rural aqui de Curitiba também, um modelo de negócio que... Esse é um dos caminhos? Conteúdo de nicho? É uma possibilidade bastante real. É onde o livro está apostando, eu acho. Acho que a gente pensa o livro como uma agência de conteúdo de nicho. Mas vocês pensam como conteúdo de nicho, né? Porque na verdade ele trata de questões de Estado que interessam de maneira muito ampla, porque é diferente de escrever sobre biodiesel. Pensa só, a gente tem hoje o livro e a gente quer que ele continue existindo. Então, se para que ele continue existindo, a gente precisa fazer conteúdo de nicho em outras áreas,
para que elas tragam recursos e possibilitem que a gente faça cobertura de governos como linha principal, como instituto social do livro, a gente vai acabar fazendo isso. Então a gente não descarta, sei lá. Esse aqui é conteúdo de nicho porque vocês atingem um público que é um público de nicho, mas não porque tem gente disposta a pagar por jornalismo feito para nichos específicos. E talvez você conseguir dinheiro aí te permita fazer outro tipo de jornalismo que você acha importante. A gente vai ter, acho que hoje quem se forma em jornalismo, você vai ter um corte que vai ser alguns mais vocacionados que outros. Não que eu acredite em vocação, mas pessoas mais interessadas em tentar pôr para rodar esse antigo moinho de jornalismo, de pegar a informação, triturar, apresentar. Se você pensa hoje seriamente em ser jornalista, você vai ter que pensar em como se financiar. O desafio de conseguir construir jornalismo responsável, que tenha uma função que seja jornalística, talvez de nicho e com viabilidade econômica. E competindo com uma capacidade, com os mesmos instrumentos, para informar que hoje as próprias fontes têm. Né? De repente, os jornalistas começaram a tomar furo de personalidades públicas, de jogadores, de artistas. Isso é ótimo, não é ótimo? Você acha bom ou eu acho maravilhoso. Ruim para o negócio? Para o jornalismo? Eu acho que quanto mais pessoas olham criticamente aquilo que você faz, a chance de você poder corrigir processos e arrumar a qualidade dessas notícias que você faz aumenta. Então, quanto mais gente olhando e competindo pelo conteúdo e tendo acesso à informação, acho que a gente não perde enquanto jornalismo. Talvez fique mais difícil dar furo, conseguir histórias inéditas, mas aí vai de você ter essa perícia de saber o que é notícia, né, que é o que define, em tese, o jornalista. Eu não acho isso ruim, acho bom. Então, a gente encerra aqui o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre acesso à informação pública e o impacto disso no jornalismo e na sociedade. Voltamos no terceiro bloco falando um pouquinho mais sobre como que o trabalho jornalístico está sendo alterado pelas tecnologias. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre acesso à informação pública e como isso se reflete no jornalismo, com o jornalista José Lázaro e com a professora Rosiane Correia de Freitas. Você acha que agora, daqui para frente, os jornalistas vão ter que ser muito mais capazes de lidar com uma grande quantidade de dados? Então, eles vão ter que aprender a mexer com ferramentas de tratamento de dados, programação, criação de aplicativos, quer dizer, as competências jornalísticas vão ter que ser muito para além das próprias linguagens jornalísticas. Com certeza. Eu não consigo pensar hoje uma pessoa que se forme e não tenha a capacidade de olhar para uma tabela grande de dados e não tirar dali alguma notícia. Porque cada vez vão existir mais tabelas, vão existir mais dados. A pessoa que opta por não saber lidar com isso, ela está se retirando do mercado, ela está entrando para competir com um carro que é pior do que o carro de qualquer outro jornalista. Isso é muito ruim. Ela vai ter que, sim, aprender a pensar grandes formas de dados, vai ter que aprender um pouco mais de matemática, paciência. Se conseguir pôr esse conteúdo em um formato novo, que já vá direto para o celular, se ela conseguir pensar um app, pensar um site diferente, ela vai ter mais agilidade para disputar esse mercado novo. Esse é o perfil. Você acha que as escolas estão preparadas para isso? Olha, a gente fez a reforma do nosso currículo lá no Universidade Positiva agora, no final desse semestre, para entrar no ano que vem, né, por conta das novas diretrizes, e nós estamos incluindo lá o jornalismo de dados, estamos incluindo o desenvolvimento de produtos digitais, o que pressupõe pelo menos estudo de HTML, né, CSS e alguma coisa de PHP, de Ruby. Então a gente já tem isso no currículo. Agora, botar no currículo é uma coisa, fazer os alunos abraçarem essa parte é mais Porque complicado. O jornalismo vai meio que se distanciando da área de humanas aos pouquinhos, né? Eu
Eu acho que isso é mito, assim, porque o que acontece é que as pessoas têm uma visão romântica do jornalismo, né, que é baseada lá no jornalismo da década de 60 ainda, as pessoas ainda querem ser o Gaetalese, ou o José Carlos Fernandes, né, se quiser atualizar. O problema é que só existe uma vaga de José Carlos Fernandes e ela está ocupada no momento, né? Imagino que vai continuar ocupada por um bom tempo, né? Agora, eu acho assim que primeiro, a fundamental, a base de tudo isso é a apuração. Né? As pessoas naturalmente, os jornalistas que já estão no mercado, que já foram para análise de dados, eles vão naturalmente para análise de dados, porque na hora que eles estão apurando, eles topam com uma tabelona e eles aprendem a lidar com a tabelona, porque isso faz parte do nosso dia a dia na apuração. Né? Você tem que ler processo judicial, você tem que baixar a tabela de dados, e às vezes você tem que fazer tarefas repetitivas, que às vezes você aprende que se você escrever 3 linhas de código, você resolve parte do teu trabalho, facilita parte do teu trabalho. Então, eu acho que as escolas estão tentando fazer isso, só que as escolas às vezes não tem as pessoas que têm esse know-how. Você acha que como o cidadão comum pode acessar o mesmo banco de fontes, a apuração vai ser o nosso diferencial? Não, mas veja bem, o cidadão comum que acessa, ele vai fazer uma leitura dele lá dos dados, inclusive que pode ser melhor que a dos jornalistas. Isso é ótimo. Assim, não existe, ninguém precisa te dar autorização para fazer jornalismo, na realidade. Né? A gente não precisa, o pessoal do sindicato vai ficar bravo comigo, mas ninguém precisa autorizar ninguém a fazer jornalismo, assim, no sentido de que jornalismo é lidar com a informação de interesse público. Agora, o jornalista, ele é a pessoa dedicada a fazer isso. Né? E que faz com persistência, faz todo dia, né? Eu acho que essa é a diferença. E é o cara que às vezes entende alguns mecanismos que às vezes o cidadão vai demorar mais tempo para percorrer. Né? Quer dizer, o cara, por exemplo, que resolver acompanhar os processos da Lava Jato. Tudo bem, ele pode acompanhar, mas são 17 ações penais, são 500 mil pessoas. É muito complicado se você for baixar as tabelas de todos os pagamentos feitos para as empreiteiras citadas na operação lá no portal do governo. É um negócio trabalhoso pra caramba. Assim. Então, quem é que tem esse tempo? Né? Essa que é a grande questão. Né? Às vezes o cidadão não tem esse tempo. A gente tem visto isso acontecer onde? A academia, né? Tem muita gente da sociologia baixando dados, lidando com dados, a gente vê frequentemente, e daí o jornalista usa isso, né? Ele vai atrás dessas pessoas para ajudar ele a lidar com esse... Mas você acha que nesses episódios como a Lava Jato, o jornalismo tem conseguido sair de acabar repercutindo muito aquilo que a comunicação da própria Polícia Federal, do Ministério Público... Eu não vejo muito aprofundamento na cobertura, eu vejo intensidade. O que acontece? Os processos da Lava Jato estão todos abertos para a imprensa. Você consegue, o juiz da ação, que é o Moro, ele abriu as chaves dos processos. Quer dizer que toda vez que existe uma nova petição do processo, isso fica aberto para todo mundo que tem essas chaves. E todo mundo da imprensa tem essas chaves. Então, não existe, eu acho isso incrível, porque não existe vazamento seletivo, né? Uma vez que, por exemplo, se a pessoa deu um depoimento, o depoimento foi transcrito, esse depoimento vai para o ar, lá no portal, vai ser anexado ao processo, e aí todo mundo tem acesso. Agora, você nota, por exemplo, que na cobertura, a grande maioria dos veículos que cobrem, eles às vezes não têm esse tempo de sentar e ler o processo, né? O depoimento na íntegra, ou petição na íntegra. Às vezes você pega gente que tem pouca experiência, que às vezes tem dificuldade em lidar com alguns detalhes técnicos. Mas aí o que acontece? Aquelas pessoas que têm mais familiaridade com isso acabam saindo na frente, conseguem dar informações diferentes, conseguem... Então a gente tem uma competição saudável entre veículos em que essas pessoas que são mais experientes, que são boas apuradoras, conseguem fazer uma... Dá fora. Agora, é um negócio midiático, obviamente, envolve um monte de gente importante, né? Acho incrível ver dono de empreiteira sendo preso, deputado sendo preso, enfim. Isso vai atrair essa coisa da cobertura do factual, que vai dar muita audiência, e isso o jornalismo tem que fazer, né? Não tem como você ignorar. Mas a gente não pode fazer só isso, né? A gente não pode só fazer a imagem do Zé Dirceu chegando na carceragem, a gente tem que correr atrás. Acho que o jornalismo está falhando nesse momento em adequadamente conseguir dizer para as pessoas em que pé estamos. Né? Que é uma coisa que a gente só consegue fazer quando a gente mergulha mesmo nas informações, a gente consegue dizer, estamos indo por esse caminho,
quais são os cenários possíveis do país, porque hoje eu não estou conseguindo ver nenhum veículo que está conseguindo nos dizer adequadamente, traduzir adequadamente o que é que Você acha que falta uma visão mais global do processo e menos menos contaminada por ideologias, menos contaminada por achismos, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, essa mídia, tem mídia patrocinada dos dois lados, né? Que produz basicamente ruído e que às vezes eu leio as manchetes e eu penso, isso não é notícia, isso não é jornalismo, né? Isso é o wishful thinking, né? Tipo, o cara, Dilma vai cair, né? Não sei se a Dilma vai cair. Aquela opinião é puramente, né? Aqui aconteceu com a coisa do Beto Richa vai cair. Era mais uma vontade do blogueiro de derrubar o Richa do que uma avaliação real da situação e da possibilidade do governador perder o mandato, sabe? Então, a gente tem que... o jornalismo não tem que abraçar essas paixões. Ele tem que ser capaz de ser ponderado e dizer assim, o caminho que nós estamos vendo pode desembocar aqui e aqui. Né? A gente tem visto pouco isso. Tem pouca gente que consegue fazer essa análise ponderada. Mesmo com leis de acesso à informação, com portais de transparência, existe muito esforço do poder público para tentar cercear o acesso? Você que tem lidado diretamente nas suas petições, o poder público tem se demonstrado um poder que cumpre o que está na lei ou ele tem dificultado ao máximo? O poder público como entidade não existe, né? Só em âmbito federal a gente tem no Brasil hoje 303 órgãos federais que podem ser acessados individualmente pela lei de acesso. Cada um desses 303 órgãos federais responde de uma maneira à lei de acesso. A gente acabou de fazer mais uma sondagem com os 38 ministérios. A gente perguntou para eles como vocês usam o e-mail. Vocês usam... Eu posso chegar para você e pedir cópia de algum e-mail? A gente descobriu hoje que, em âmbito federal, dos 38 ministérios, só 5 guardam os e-mails. Não existe uma lei no Brasil hoje que diga todo agente público é obrigado a tratar de assuntos públicos por e-mails institucionais e fazer a guarda disso como um documento em um depósito digital por X período. Isso não existe. Contudo, alguns fazem. É inegável hoje que a União trata muito melhor a transparência do que alguns governos estaduais. Em âmbito estadual... E provavelmente os governos estaduais muito melhor do que os governos municipais. Depende muito. O que é muito claro hoje é o poder judiciário é o poder menos transparente sobre qualquer aspecto que você olhe. Resposta a pedido... A gente tem uma campanha no Livre que a gente chama de hashtag 365 pedidos de informação. Então, a gente tem feito um pedido de informação por dia desde janeiro. O segundo pedido, feito no dia 2 de janeiro, foi para o TJ, perguntando sobre um benefício que eles têm, que é o PAE. Nunca foi respondido, a gente já está em agosto, faz 8 meses. Eles já estouraram o prazo, já teve recurso. E aí é muito curioso, porque a gente perguntou para o CNJ, o Conselho Nacional, que tem que tomar conta dessas justiças estaduais, o que a gente faz? O TJ, que é o seu menino, o pai dele... Você processa no processo judiciário no judiciário. O CNJ respondeu que o CNJ não regulamentou para as justiças a lei de acesso. E que desde 2014, no comecinho, tem uma comissão discutindo como que vai regulamentar. O CNJ, que é o órgão que controla, que mais cobra para o judiciário, me desautorizou, enquanto cidadão, a cobrar o TJ daqui. O que eu faço? Eu espero. A gente continua fazendo pedido de informação, continua dando notícia no Livre. TJ não responde isso, TJ não responde aquilo. Mais que as casas legislativas. Os executivos respondem mais que os deputados e que os vereadores, e os deputados e vereadores respondem mais do que os juízes. O executivo hoje é o mais transparente, seguido por quem faz as leis e, por último, pelo judiciário. E nesse nível também, os níveis mais altos hierarquicamente são os mais transparentes. Sim. Eventualmente, você vai ter alguma prefeitura que tem uma ação modelo, alguma Câmara de Vereadores que tem ação modelo. Do ponto de vista, isso você está falando de lei de acesso, né? Dos pedidos que você faz aos poderes públicos. Sim. Mas do ponto de vista de instituição de políticas de disponibilização de dados em grande quantidade públicos, né? Você tem um portal de transparência do governo federal. E nesse aspecto da criação de mecanismos de consulta a grandes bancos de dados públicos. O assunto é tão novo que a gente nunca conseguiu concluir, a gente do Livre ou qualquer outro órgão, um levantamento claro sobre quais são os depositórios públicos de dados. O que a gente sabe hoje é que a CGU faz um trabalho muito bom de tornar públicos alguns dados do governo federal.
A gente tem tentado no livro, isso não está pronto ainda, consultar cada um desses 303 órgãos públicos a nível federal para saber, qual dado público você torna disponível? O que eu posso acessar aí? A gente tem conseguido acesso a alguns bancos de dados que a gente nem sabia que existiam, por exemplo, controle de semente transgênica. Se você entrar hoje em uma página específica do MAPA, o Ministério de Agricultura e Pecuária, você consegue saber qual semente está em processo, qual não está. Tem vários bancos de dados que são públicos, mas ninguém conhece. A gente não tem um levantamento para tornar isso claro. Então, a gente está engatinhando nisso ainda. Nesse processo, mesmo os jornalistas. Sim. A gente está no finalzinho, eu vou pedir que cada um de vocês me responda a mesma pergunta muito rapidamente. Para onde vocês veem boas alternativas para que o jornalismo não seja ruído, mas ao mesmo tempo ele também construa alternativas viáveis economicamente para os profissionais? Quer começar, Rosiane? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana do jornalismo, na realidade, porque como a gente está vivendo um momento de turbulência política,